Smallville, episódio 8. A história começa em uma rua de Metrópolis, na frente do Planeta Diário, às 4 horas da manhã. Lois estaciona o carro e fala no telefone que, não importa quem esteja falando e onde ele esteja, ela exige que o coloque em contato com ele imediatamente. A pessoa do outro lado da linha questiona o porquê e ela responde com raiva que a filha dele precisa falar. Pelo diálogo, percebe-se que ela está falando de seu pai, o General Samuel Lane. A cena corta para o General Lane, que recebe o aviso de que sua filha está na linha. Ele atende dizendo que está ocupado, mas Lois responde com muita raiva. Calmamente, o general responde que entende que Lois tem sido parcial com o Homem de Aço desde que ele salvou o avião dela, mas que os militares só querem fazer perguntas simples sobre o envolvimento de Superman com coisas realmente perigosas. Com raiva, Lois diz ao seu pai que ele atirou primeiro em Superman, que seria louco se parasse para conversar. O general argumenta que seus homens viram nos olhos a visão de calor de Superman e, portanto, só estavam se defendendo. Lois diz que eles sabem que Superman não fez isso. O general diz que apenas está seguindo ordens e pede que sua filha fique de fora disso. Os dois encerram a ligação e Lois olha para o céu se perguntando onde estaria Clark. Na mesma hora, um borrão vermelho cruza os céus logo acima dela, sendo perseguido por um projétil. Ela vê Clark voando fugindo do projétil e liga para Clark, através de um número de telefone camuflado. Clark atende no comunicador e Lois pergunta o que ele está fazendo. Clark diz que está salvando gatinhos em árvores. Clark pede a Lois um segundo, pegando com apenas uma mão o míssil que o persegue e o amassando com as duas mãos até virar sucata. Ele retorna a ligação com Lois após se livrar do míssil. Os três helicópteros chegam em Clark e ele diz a Lois que seu pai é um psicopata. Ele também pergunta a Lois se seu pai sabe que ele era um borrão. Lois diz que todos sabem que Superman era o borrão. Ele reformula a pergunta, questionando se o pai dela sabe que Clark era o borrão e, consequentemente, o Superman. Lois pergunta por qual motivo ele saberia disso. Clark lembra que o general disse algo uma vez, mas Lois interrompe dizendo que, se seu pai soubesse que ela está noiva do Superman, ela teria 50% de certeza que ele não atiraria em Clark. Ele, por sua vez, acha isso reconfortante. Os três helicópteros cercam Superman, gritando no alto-falante. Superman levanta as mãos e diz que não há necessidade de mais danos à propriedade e que se eles pararem agora, ele consegue consertar boa parte antes do horário de pico. Ele pede que parem de atirar e tentem conversar. Um dos homens no helicóptero pergunta ao general se eles realmente precisam continuar com isso, o que o deixa pensativo. O general diz que o Brass quer que eles vejam do que Superman é feito. Os soldados confirmam que a área é desabitada e Superman escuta eles darem a ordem de abrir fogo. Superman grita no comunicador que Lois vá para o mais longe que conseguir imediatamente. Os helicópteros começam a atirar no Superman. As balas todas ricocheteiam em todo o seu corpo, mas ele não cai. As cápsulas das balas caem no chão, logo abaixo deles, onde Lois está. Ela se protege das cápsulas com a sua bolsa, tentando sair dali. Uma das balas ricocheteadas acerta a hélice traseira de um dos helicópteros, o fazendo cair. Superman vê que eles estão caindo e se prepara para fazer alguma coisa enquanto Lois se joga embaixo do carro para se proteger. Ela vê o helicóptero caindo acima do seu carro, mas um vulto vermelho tira ela debaixo do carro. No mesmo instante, o helicóptero cai, estraçalhando o carro dela por completo. O helicóptero explode com o carro no chão e Clark sai voando com Lois nos braços. O general diz que está perdido e um dos soldados pergunta ao general se deve avisar ao comando que Superman tomou uma refém. Mas o general diz que não. Ao invés disso, ele responde que avise ao comando que Superman salvou a sua filha.
A cena corta para o escritório da LexCorp. Lex está parado olhando para a janela destruída pelo Superman quando uma voz o tira de seus pensamentos. Lex pergunta a Tess se ela nunca considerou, pelo menos uma vez, se materializar na frente dele. Ela responde que não perderia a chance de vê-lo estremecer com susto. Eles conversam sobre a condição de Tess ser uma alucinação e para onde ela vai quando não está assombrando ele. Lex pergunta se ela havia feito alguma pesquisa sobre a tal toxina a que o expôs. Ela responde que não teve tempo de ler o rótulo e ele solta apenas um "que pena". Entre flashbacks, Lex lembra a Tess do tempo que ele passou internado no Summer Road. Ele diz que os documentos indicam que a toxina teve origem nessa época que Lionel tentou apagar as memórias do filho, até mesmo com terapia de choque e com a toxina. Em seguida, o Instituto Summer Road começou a testar essa toxina nos presos de Belle Reve, mas um dos sujeitos se libertou durante o processo e assassinou o homem que administrava a substância. Logo depois, esse criminoso começou a falar sozinho e podia jurar que via o falecido doutor na sala. Apesar de parecer esquizofrenia, esse sintoma era estranhamente parecido com o de Lex. Lex diz a Tess que, com toda a capacidade aumentada do seu cérebro, essa foi a forma que ele encontrou de como lidar com uma segunda consciência a bordo. Tess diz que preferia estar presa com o verdadeiro Lex, já que eles estão presos um com o outro pela eternidade. Lex diz que isso tudo não deu certo, mas ele está tomando as medidas necessárias para remediar a situação. Ela pergunta como e Lex responde que só precisa de alguém para testar o procedimento primeiro. A cena corta para os laboratórios Star, onde a esposa de Hank Henshaw recebe o café das mãos do Dr. Emil Hamilton. A mulher olha para o vidro onde está o marido e diz que deve ser aterrorizante para ele estar naquela situação, e o doutor responde que ele tira forças do apoio dela. Lex e sua equipe entram no laboratório sem cerimônia, e o doutor diz que ele não está autorizado a entrar ali. Lex diz que os Luthors sempre foram amigos dos Swans e que tem motivos para estar ali. Lex conforta a esposa de Hank, dizendo que fará de tudo para que Hank fique de pé novamente. A história acaba com Lex dizendo que gostaria de fazer uma proposta bem interessante, mas primeiro gostaria de comprar um dos robôs do Dr. Emil. E aqui finaliza mais um episódio de Smallville, o episódio 8. E não se esqueça, se você gosta de conteúdos parecidos, deixe o seu like e também compartilhe esse vídeo para algum colega seu que também possa gostar. No mais, muito obrigada e até o próximo episódio.